Olá, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, bem-vindos ao nosso primeiro Bolsa Nerd do ano. Uhul, meu, fazia tempo que a gente não gravava com vocês. Mas vocês não sabem, a gente ficou tanto tempo sem gravar que vocês não têm ideia do que tem acontecido quando a gente tem tentado gravar. É microfone que não funciona, é Skype. Assim, acho que foi porque a gente desaprendeu, né, Tamires? Provavelmente. Sabe? O que a gente tá fazendo aqui? Não sabemos. Só sei que a gente combinou que a gente tinha que vir aqui e começar a falar umas coisas e tamo aí. Mas enfim, pra quem não lembra de mim, eu sou a Débora e eu tô aqui com a minha amiga Tamires. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? E eu tô aqui literalmente com ela porque ela tá na minha casa. Sim. Oi, Tamires, deixa eu mandar um tchau pra gente. Estamos mandando tchau uma pra outra. Sim, porque nós não estamos tão perto. Eu tô no quarto e ela tá na sala. Senão então, a gente enlouqueceria com os ecos. Melhor não. Verdade. A gente tá aqui pra fazer um podcast muito especial pra vocês, que é de uma personagem que nós amamos muito, que nós nos inspiramos e que ela é top pra gente, que é a Lois Lane. Uhul! Pra quem não sabe, esse ano são os 80 anos do Superman, mas não são os 80 anos só dele. 80 anos dele e da Lois Lane, porque desde a primeira Action Comics tava lá a Lois, linda, plena e maravilhosa, ao lado do Superman, sempre jornalista, sempre feroz, então também são os 80 anos dela. Então a gente tá aqui em homenagem a essa personagem que a gente gosta tanto. Muito! Então, a gente preparou um pouco da Lois Lane pra falar pra vocês, um pouco da história dela. Isso é um podcast perfil que a gente vai falar da personagem, ela tanto nos quadrinhos quanto na transmídia e o que ela representa pra gente. Pra começar, eu vou falar dela nos quadrinhos, como é que ela foi surgida, como é que ela foi... Ela surgiu da cinza. Como é que ela foi criada, qual o desenvolvimento dela até os dias de hoje. Aí depois a Tamires vai falar sobre ela na transmídia. Então, a Lois Lane, ela foi criada pelo... Peraí, esse é o nome, vou pesquisar aqui no Google. Ela foi criada... Peraí. Nossa, esse meu desenho tá bem feio agora. Eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Achou? Achei. Lois Lane, ela foi uma personagem criada pelo mesmo criador do Superman na Action Comics número 1, por Jerry Siegel e Joe Shuster. Ela nasceu em junho de 1938 e agora em junho ela vai completar seus 80 anos de vida, 80 anos com um corpinho de 30, dependendo do desenho, dependendo do artista. A Lois, ela apareceu, como eu já comentei antes, desde a primeira Action Comics ela está lá, e ela já era uma mulher à frente do seu tempo, porque 1938 foi bem durante a Segunda Guerra Mundial, não certo, Tamires? Ainda não tinha começado, mas é a Era de Ouro no caso dos Estados Unidos. Eles acabam de se recuperar da crise de 29, né? Daí tal, essa é a Lois Lane, que foi criada, a Lois jornalista audaciosa, que é a Lois clássica, de cabelo cortadinho, chapeuzinho, a Lois da Era de Ouro. E ela foi desenvolvendo, ela passou a primeira parte da carreira dela, da Era de Ouro, basicamente desse jeito, né? Só que assim, a jornalista, só que a maioria dos que ela cobria era festival de flores, era uma coisa mais feminina, mas ainda assim ela tava lá. Na Era de Prata, uma era polêmica para a nossa Lois Lane, ela teve um desenvolvimento um tanto mais preguiçoso, né, da parte dos roteiristas e tal. Na Era de Prata, que foi numa época que ela ganhou uma revista solo, por sinal, que era Lois Lane, a namorada do Superman, que durou 20 anos, de 58 a 78. A Lois, ela foi reduzida nos quadrinhos a mulher que queria casar com o Superman. Uhum. Ela de uma personagem que era perspicaz, corajosa, chata, audaciosa, aquela, sabe? Ela virou a mulher que quer casar com o Superman. Só isso. E é o objetivo da vida dela. Ela é extremamente rasa, extremamente chata, cansativa. Tanto que a revista Lois Lane, a namorada do Superman, ela quase toda, e a gente tá falando de 20 anos de revista, deve se fazer muito quadrinho em 20 anos. Sim. Todo mês. São variações da história dela, querendo que o Superman olhe pra ela. E ela brigando com a Lana, querendo a atenção dele, sobre ele e tal. Então é uma fase que dá muita preguiça, assim, pra gente como leitora, como fã da Lois, porque é bem ingrata, né? Uma fase bem pouco proveitosa pra ela como personagem. E bem numa época que havia, né, tipo, movimento feminista, as mulheres lutando por um mercado de trabalho e buscando ascensão dentro da sociedade, serem vistas e ouvidas, e aí a Lois
Lane faz o contrário. É só a namoradinha do Superman. Sim, e é interessante porque, como eu tava falando, desses 20 anos que durou a revista dela, como a Tamiri estava falando, foi uma época que as mulheres estavam em movimentos feministas, buscando seus direitos. Aí você vê um reflexo disso nos quadrinhos da era dos anos 70 já. Quando já tava nos últimos anos da publicação dela, até a roupa que ela usa já é mais curta e tal, até um reflexo da moda da época. Mas a Lois começa a ter um posicionamento mais feminista mesmo, em relação ao trabalho, em relação ao Superman. Tem uma revista que ela diz assim, olha, quer saber, não dá mais, eu cansei, sabe? Eu faço tanto por você e você nunca mais, então vida que segue. Então a gente vê que ela já vai tomando contornos muito mais parecidos com os dos dias de hoje. Ela também, em relação à maternidade, ela tem as revistas dos anos 70 já tem uns questionamentos mais interessantes. Só que também a revista na época já não vendia tanto. Também foi na época que a DC já estava entrando para sua crise das Infinitas Terras, então foi uma fase que foi meio que se apagando, né? Aí em 82 teve a crise das Infinitas Terras, se quem quiser saber mais tem Comic Pod sobre isso, que quando renasce o universo DC e a Lois Lane renasceu. Como foi nos anos 80, já não cabia mais uma Lois Lane caça-marido. Então a Lois Lane pós-crise é uma Lois Lane que tem um viés feminista muito forte e ela é muito mais parecida com a Lois Lane que a gente vê hoje nos quadrinhos. Na época a Lois tinha um cabelo muito curto, com corte tal como mais masculino, fumava. A roupa dela, ela usava roupas com cortes mais masculinos, tinha época que ela usava gravata. Foi a época que ela ficou destacada como jornalista competitiva, como a melhor, que ela tomou aquele viés que a gente vê dela atualmente, que é Lois Lane... ganhadora de Pulitzer. Isso, sabe? Brava e tudo mais. Então, foi um período muito importante, que a Lois Lane renasceu das cinzas, né? A Lois dos anos 80. Lois Fênix. Por favor, não vamos comparar. É porque Fênix nos lembra uma personagem não muito... muito agradável. Mas, gente, outro assunto. Aí, essa foi a Lois Lane. E a partir dessa crise dos anos 80, a Lois e o Clark foram desenvolvendo seu relacionamento de forma diferente. O Clark Kent também tinha uma postura diferente da que ele tinha antes. A persona do Clark não era mais do homem tão fraco, o Superman, o grande herói. O Clark também já tinha uma postura mais ativa, uma pessoa mais... assim, então foi um relacionamento que foi sendo desenvolvido. Eles namoraram, noivaram. E eu adoro porque, tipo, cala a boca de muita gente que diz, ai, a Lois despreza o Superman, o Clark pelo Superman. Não, a pessoa que ela aceitou namorar, noivar e casar foi o Clark Kent. Quando ela descobriu que ele era o Superman, a pessoa que ela fazia questão de ter com ela era o Clark Kent. Então, é uma fase muito interessante pro relacionamento deles. É também a época em que o Clark morre, o Superman morre, que eles têm aquele noivado longo. Também a época que tá passando a série da TV Lois e Clark, que fez muito sucesso, que coincidiu com o casamento deles, que a gente vai falar mais pra frente. Então, foi uma época interessante pra personagem, que a gente vê que ela vai se desenvolvendo muito como jornalista, como essa parte de relacionamento dela, a parte da família dela vai sendo mais explorada também, como filha do general, a criação dela, porque algumas versões mostram que ela tem mãe, outras versões mostram que ela não tem mãe, mas em geral a gente explora mais o lado de que ela foi criada como filho homem que o general não teve, que ela teve uma criação muito rígida, que fez dela ser uma pessoa tão competitiva, né? Competitiva, com uma casca dura, né? De não se deixar enfraquecer. Então é uma fase bastante interessante pra ela, que durou dos anos 80 até 2011, aproximadamente, que foi quando teve os Novos 52. Durante esse tempo, a Lois, ela desenvolveu bastante, foi, como eu falei, como jornalista, como personagem, foi ela casou, ela e o Clark tiveram seus altos e baixos no relacionamento, mas em geral ela como personagem se estabilizou como a melhor jornalista, a vencedora de Pulitzer, a pessoa mulher forte, determinada, que se metia em enrascada porque ela tava atrás do que ela queria, né? Sim, então ela é basicamente a Lois que a gente conhece das séries, a Lois que a gente conhece de desenhos animados, é a Lois que se desenvolveu nessa era pós-crise. Aí chegou os Novos 52 e preguiça de novo. Preguiça de novo.
Nessa época a Lois, ela já não era mais a Lois Lane. Assim, eu acredito que teve boas intenções essa Lois Lane. Ela teve o contorno, né, da jornada da filha do policial, só que ela agora não tinha mãe, e tirou o relacionamento dela com o Clark Kent, e não é que isso, a Lois, ela é muito mais do que a namorada do Clark Kent, muito mais do que a esposa dele, mas nessa época do Novo 52, foi polêmica, porque teve aquilo de que ela revelou a identidade do Clark ao mundo, que é uma coisa que ela não faria, então foi uma época sofrível. Sofrível, mas nós devemos esquecer, se a própria DC esqueceu, quem somos nós pra... Pois é, quem somos nós pra não esquecer, né? Então, se a própria DC disse que aquilo lá foi fruto da imaginação, que não aconteceu, então... É o mundo paralelo. Sim. Então, quem somos nós pra ficar batendo nessa tecla, né? E no fim dos Novos 52, a Lois Lane, pós-crise, voltou. Ela que agora já era mãe de um dos meus personagens atuais favoritos, o John Kent. Já era mãe, já estava casada há mais tempo, que ela é escritora de livros investigativos, de livros de denúncia maravilhosa, sempre quebrando facções criminosas, tudo mais. Que tem até uma minissérie muito legal, que é Lois e Clark, dos quadrinhos mesmo, que vale a pena ler pra quem é fã do Azulão, pra quem é fã da Lois Lane. É uma minissérie muito legal, por mim, Lois Clark. E é o retorno da Lois Lane. E é a Lois que a gente tem hoje no Rebirth. Uma Lois que já é mais madura, porque é uma Lois que se arrisca, é uma Lois que é mãe, é uma Lois que já tem uma carreira extremamente... Ela já tinha carreira estável antes, mas agora mais estável ainda. É uma Lois que se arrisca menos, porque ela tem mais a perder, né? Ela tem quem precisa dela. Então é uma Lois que trabalha, uma Lois que cuida da família, uma Lois que cuida dela mesmo. É a mulher moderna do século XXI, que precisa deixar o filho, que às vezes que deixar o filho em casa pra ir trabalhar, ou que às vezes leva ele junto porque não tinha com quem deixar. É a mulher que sabe quem é, segura. Então eu fico bastante feliz em ver essa Lois atualmente, que eu já li bastante coisa da Lois Lane. E assim, a Lois Lane é uma personagem que eu tenho crescido acompanhando ela. E ela já teve muitos questionamentos dela como personagem ao longo, nesses últimos 30 anos, né, pós-crise, sobre ela como profissional, sobre ela como esposa do Superman, ela como filha, ela como mulher, sabe aquilo que a gente sente, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu não devia estar fazendo isso? Será que eu fiz certo em ter abrido mão disso pra isso? Então é bom ver a Lois numa fase segura, numa fase que ela tá bem resolvida com ela mesma, uma fase mãe leoa, que pega a armadura do Batman na lua pra defender o filho, sabe? Uma mãe de garra, uma mãe forte também, né? Ela não é só uma jornalista forte, ela é em todos os aspectos. Então é incrível. É incrível que ela também é heroína do John, do filho dela. E tem uma frase muito legal, que é quando ela voltou a trabalhar no Planeta Diário, né? Que ela disse, eu quero que eu volte a trabalhar porque eu quero que meu filho veja que pessoas comuns também podem fazer diferença. A gente não precisa só de superpoderes pra fazer diferença. Eu quero que ele veja que eu trabalhando, eu com a caneta na mão, eu digitando, eu faço diferença desse jeito. É importante pra mim, não só como mulher, mas como mãe, que o filho veja isso. Então isso é a Lois, né? É a Lois que nós conhecemos e amamos, que até emociona pensar assim. A Lois que nos inspira, nos leva à frente, somos mulheres fortes graças a essa personagem. Então, essa Lois é um pouco da história dela nos quadrinhos, esses 80 anos, algumas edições sofríveis, algumas que nos enchem de orgulho. A maioria nos enche de orgulho por quem ela é, por essa personagem dúbia, essa personagem que erra, que acerta, que cresce, cai, vai, que a gente fica bastante. A gente vê a evolução, né? A evolução da mulher também no mercado de trabalho através dela. E que Lois Lane, ela é aquela que vai ganhando espaço dentro do jornal, e isso é interessante também, como uma meta profissional também. Eu gosto bastante disso. E eu acredito também que o desenvolvimento da Lois é o desenvolvimento de como a mulher é vista na sociedade. Sim. Que ela é a mulher comum nos quadrinhos. Ela não é a heroína de capa, ela é a mulher comum. Então, o jeito que é... Porque a Lois Lane, ela é escrita e desenhada por homens. É a sua maioria. Então, a forma que ela é retratada é a forma que os homens veem as mulheres. Então, se ela era retratada como uma cabeça de vento que só pensava em casar,
É porque era assim que os homens viam ela. Era como as mulheres, que era como era conveniente ver que as mulheres eram, que era só conveniente, que elas só queriam casar. Na verdade, a Lois Lane é uma visão masculina de uma mulher, né? Isso que é um dos problemas na formulação dela. Enquanto não teve o dedo de uma mulher dentro da perspectiva feminina ali, ela fica um pouco confusa, um pouco perdida. É tudo uma questão de como ela vai ser escrita e ela vai ser desenhada por quem? Por homens ou por mulheres? Então, fica perdida ali no meio de campo? Fica perdida. Então, eu acho que muito desses sofríveis dela aconteceram porque estava na mão de um homem que estava colocando a própria visão dele ali dentro. E a Lois, ela foi inspirada numa mulher real, né? Que não foi um antigo amor, brigador e tal, que os dois se envolveram com ela, né? É interessante quando a gente pensa, né? Porque a Lois, ela representa a mulher forte, ela representa muita gente, sim, mas ela também tem que representar a humanidade dentro dos quadrinhos do Superman. É uma grande responsabilidade se for pensar, né? Tudo pra uma personagem é uma carga muito pesada. Eu acho que é por isso que a Lois é uma personagem com tantas nuances, porque a humanidade é assim, a humanidade falha, a humanidade tem bons momentos, tem maus momentos, e ela é assim. Então, é interessante quando a gente pensa que além disso, a Lois também foi, como a gente falou, ela já foi criada à frente de seu tempo, né? Ela já tinha que ser uma mulher forte, porque ela tinha que ser uma mulher que chamava atenção também pra sua época, né? Tinha que ser uma mulher forte, independente. Então, como a Tamir disse, ela foi criada como os homens viam uma mulher desse jeito. Elas não queriam como seria uma mulher forte, como uma mulher... Então aí a gente tem que compreender também. E assim, eu vejo muito que há um certo preconceito, não é bem preconceito, mas um preconceito de que mulheres que vão atrás dos seus objetivos, né? Eu ia falar dos seus goals, né? Mas correm atrás dos seus objetivos, elas acabam sendo meio chatas, igual ela é nesse percurso, sabe? Tipo, você vê alguns exemplos, né, de mulheres megeras e essas coisas assim, porque elas estão tentando fazer o que muitos homens fariam e seriam bons funcionários ou funcionários ambiciosos. Então ela é envolta também nessa capa aí de eu sou mulher tentando conseguir um espaço, então eu tenho que ser chata mesmo, eu tenho que ser megera mesmo, eu chego chutando portas e tal, e isso às vezes não é bem visto na personagem feminina, né? Então quebra um pouco dessas barreiras. Mas é que eu fico pensando, sabe? Imagina, assim, colocando como uma mulher dos anos 30 aos anos... até hoje em dia. Mas se você não se põe num ambiente que é puramente masculino, como é a redação do Planeta Diário, que teria sido dela? Porque, gente, hoje em dia, depois dos anos 80, que começou a ter mulher no Planeta Diário. E era Cat Grant, que era totalmente sexualizada. Mas até então era só uma redação totalmente... Imagina se a Lois não fosse chata, se ela baixasse a cabeça, sabe? Pois é. Questionando pra vocês. Deixamos isso no ar. Então a Lois é uma personagem que a gente tem bastante apreço, a gente entende bastante a história. E a gente entende também que ela foi criada pela perspectiva dos homens de uma mulher forte, e que é uma perspectiva que foi sendo lapidada ao longo dos anos. Tem sido lapidada ainda hoje. Mas eu acho que aí é que entra a importância das mulheres representando Lois Lane na transmídia. Porque aí elas colocam um pouco da feminilidade que se precisa pra personagem. E aí os quadrinhos mudam exatamente por causa disso. Porque agora você tem um estereótipo feminino feito por uma mulher que é feminina, que você pode se espelhar. Então vai sendo criada a Lois Lane a várias mãos femininas e mãos masculinas, e aí vira essa personagem linda, maravilhosa que a gente gosta. Então é isso, vamos agora continuar porque essa parte da dança também. E se você tem algum comentário, por favor, você é livre aqui pra comentar e fazer perguntas pra gente também. Mas só dizendo, se for comentário contra a Lois Lane, a gente não vai dar bola não, tá? A gente vai dizer ok. Prometemos pelo menos um ok pra você. Vida que segue.
Nós tivemos várias atrizes. A gente vai pegar no cinema e nas séries, mas a gente tem que lembrar também que ela foi transmitida em desenhos também. E acho que muito do tracejado, as atuais da Lois Lane vieram dos desenhos, né? Das animações. Então, teve várias atrizes, não só como rostos de Lois Lane, mas como vozes de Lois Lane também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as atrizes que incorporaram essa personagem. E aí a gente remonta sempre. Toda vez que você tem o Superman, você tem a Lois Lane. Então ele vem desde das aventuras do Superman, que foi aqueles primeiros, né? Primeiras tentativas de trazer o Superman pra dentro da telinha. Espera que eu tenho que saber falar direitinho o nome. É Noel Neill, que foi uma das primeiras a interpretar a Lois Lane. Ela interpretou em 48, em 50, e depois ela retorna na série das Aventuras do Superman em 53. E ainda ela interpretou a mãe da Lois Lane no filme do Christopher Reeve. Então, ela foi a primeira a dar forma a essa personagem tão querida, assim, sabe? Tipo, eu não tenho muito contato com ela, mas eu sei que ela foi muito importante para as primeiras construções. Ela foi substituída mais tarde, né? Porque ela não quis participar, e ela retorna somente para as aventuras do Superman. Mas eu gostaria muito de vê-la, porque ela foi uma das primeiras, né, a desenhar essa personagem, depois da Phyllis Coates, que fez num posterior filme do Superman, todos eles com o... como é que é o nome dele? Kirk Olin, acho que é isso, que é um dos primeiros, né? Eu não tenho muito contato com esse aí, os anos 70 foi que eu comecei a assistir a Lois Lane com o filme do Superman em 78. Débora, você chegou a ver alguma coisa dessa primeira fase da Lois Lane? Eu vi muito pouco, porque tem poucos arquivos na internet dessa série. Sim, é bem difícil. É muito antigo. Muito antigo. Eu vi alguns vídeos no YouTube, e assim, ela era a Lois Lane dos quadrinhos dos anos 50. Cabelinho curtinho, aquele chapéuzinho, espertinha, sabe? No telefone, era... assim, só que ela tinha aquela coisa de que ela tinha um olhar sagaz e tal, de que ela era curiosa. Uhum. Ela era Lois Lane, não tem nem o que dizer. Ela é bem parecida, mas eu não tive muito acesso porque é muito antigo e tem muito pouca coisa na internet sobre isso. Eu também, na verdade, eu tô aqui em um site que fala um pouquinho sobre elas, né? Mas é simples menção, foi na primeira temporada, entrou depois, e que elas acabaram, né, as duas, tanto a Noel quanto a Phyllis, elas acabaram reprisando como o papel da mãe da Lois Lane. Então, uma reprisou nos filmes, que foi a Noel, e a Phyllis foi a mãe da Lois Lane no seriado Lois e Clark. Então, provavelmente, essas atrizes acabaram consultando elas em algum momento, né, pra ver como foi, talvez, ser as primeiras Lois Lane. Sim, e eu penso, a primeira série foi em que ano mesmo? Como parece? 40... Não, o primeiro filme foi em 48. Sim, eu penso, imagina pra uma atriz mulher que já interpretava uma personagem mulher que era profissional nessa época. E era, assim... É que a gente fala, tinha outras profissões que as mulheres decidiam, mas que não eram auxiliares ou artísticas, né? Mas uma profissão mais... eu não sei como dizer. Em que a voz dela era ouvida por ela mesma, né? Exato. Acho que muito do jornalismo é isso, você dar voz a um grupo, né? Então a Lois Lane fazia isso, dar voz a um grupo. Todo mundo queria saber quem era o Superman e ela faz isso. Ela procura transmitir quem é o Superman. E nesse caso, elas dão a primeira vez uma feição mais humana pra personagem, e também ao mesmo tempo tem que ser esse intercâmbio entre o espectador e o Superman. Então, acredito que o papel delas foi dar um pouco de vida feminina pra ela, num primeiro momento, né? Mas, enfim, vamos passar pra próxima, que essa a gente pode conversar um pouco mais, né? Que é a Margot Kidner, que interpretou a Lois Lane como par do Christopher Reeve, e uma das coisas mais legais é que ela não quis retornar depois pro universo dos heróis, depois que o Christopher Reeve acabou falecendo.
Então ela falou assim, não, eu não quero mais nada, eu só participei enquanto Christopher Reeve estava lá. Então é legal porque ela já dá uma afeição bem mais forte pro personagem. Ela é mais, eu acho ela mais bocuda, assim. De todas, ela é uma das mais bocudas. Sim, eu acho que ela é que fez ela que dividiu a opinião de muita gente sobre a Lois Lane. Sim. Ela fez muita gente amar e fez muita gente odiar a Lois Lane. Sim, porque ela dava, tipo, ela era imponente, né? A atriz, ela dava essa imponência pra Lois Lane. E eu acho que era o que muitas pessoas não queriam. Sim, ela não era chata, né? Não esperavam que ela desse essa imponência. Tipo, ela era arrogante mesmo. Ela gritava com ele mesmo, né? Ela dava essa nuance, tipo, de ai, tá, e daí, Clark, né? Eu sou mais importante que você no jornal. Você não se tocou disso ainda? Ela nem olha pra ele na primeira vez. Tipo, e aí ela vai sempre procurar falar com o Superman, tipo, e eu acho que ela se coloca, na minha opinião, né, nos filmes dos anos 70, dos anos 80, ela se coloca em situações de risco. Por quê? Porque é a única forma de ela poder conversar com o Superman e ser essa porta-voz, entendeu? Tipo, ela sabe a tarefa dela como jornalista. Ela sabe que ela só vai conseguir Pulitzer se ela ter contato e ser o único contato do cara mais importante do mundo. E nesse momento, quem é a pessoa mais importante? Era o Superman. Porque ele não tinha contato com ninguém. Então, a minha opinião sobre ela é que ela se põe em risco, não porque ela quer ficar em risco e quer ser salva. Ela quer ser salva para poder conversar com ele. Como um gatilho, né? Sim, ela se põe exatamente em perigo para que ele venha resgatá-la e que ela possa fazer o trabalho dela como jornalista. E assim, eu acho que, e querendo ou não, é um filme dos anos 70, foi nos 80, que uma história de amor, que ela, querendo ou não, além de ela ser personagem, ela era o par romântico do Superman. Sim. A história de amor ia deixar a mulher sujeita ao homem. Ia deixar a mulher como uma boba apaixonada, como sujeita ao salvamento dele. Então também é uma realidade da época de como os casais eram contados, né? Não, e o mais legal é que ela e o Christopher Reeve faziam uma parceria. No site que eu tô pesquisando aqui pra trazer os nomes corretos pra vocês, ela no Smallville fez duas participações junto com ele. Ela é emissária do personagem dele. Então é uma parceria que não é só no filme, como é de dois atores trabalhando juntos, sabe? E isso é muito legal também da parte da atriz. Então ela não quis reprisar mais porque o parceiro de cena dela já não tava mais ali. Então eu achei bem interessante isso. Eu acho legal que a Margot, sabe, ela seria muito fácil você ter pego a atriz mais linda da época pra fazer a Lois, fazer dela um sex symbol, mas ela não, ela era miudinha. Ela, entende? Mas a presença dela era muito forte. Ela tinha cara de pessoa chata. E eu acho mais, não muito tão sobre chatice, assim, mas ela tinha muita atitude, sabe, em cena. Você nota a presença dela sem nenhum exercício extra, assim, sabe? Ela se fazia imponente em cena, né? E é interessante, assim, ela é uma personagem, uma atriz que fica à altura do Christopher Reeves. Sim, e ela consegue, eu acho, transmitir nuances da personagem, como você disse, porque assim, a Lois Lane, ela é forte, ela assim, mas ela é uma pessoa muito sensível. Eu acho que isso faz dela uma jornalista tão forte, que é porque ela tem essa sensibilidade com as pessoas. E a sensibilidade ali nela, ela mostra com o Superman, né? Quando ela tira aquela armadura de mulher que tem que ser forte o tempo inteiro, se torna frágil. E eu acho que a Margot consegue transmitir essas nuances da Lois, de uma jornalista arrogante, até porque ela tinha que ser arrogante, porque senão ela ia ser pisada. Exatamente. Então, antes de pisarem em mim, eu piso nos outros. Sim, a gente tá falando de uma mulher que era jornalista nos anos 70, numa redação que só tinha homens. Então, ela tinha que se impor mesmo. Ela conseguia se impor, ela conseguia ser arrogante, ela conseguia ser sensível, conseguia ser apaixonada, conseguia chorar, conseguia se colocar em risco, conseguia investigar. Ela conseguiu mostrar muitas camadas da Lois. Tanto que muita gente ama, muita gente odeia. Odiando. Mas você não tá aderente. Odiando ou não odiando a Margot como Lois, você não teria uma Lois Lane melhor. Eu acho, assim, eu admiro muito ela como pioneira, talvez, no cinema pra blockbuster, né? No que foi o caso do Superman. Poxa, todo mundo viu a Lois dela e todo mundo pode ver, odiando você ou
não. Ela marcou uma era. Sim, e querendo ou não, a mitologia do Superman renasceu pro público por causa dos filmes. Sim. Desses filmes. E a mitologia de Lois Lane também renasceu junto com ele. Sim, porque não tem como separar Superman de Lois Lane. E não é de uma forma, tipo, eu tô querendo dizer só romântica, né? Mas é porque os dois foram criados pra ser personagens que interagem juntos. Sim. É, né? Ele é porque ela é, entre aspas, a conexão com a humanidade dele, que eu não gosto de termo e tal. E ele é o colega de trabalho dela e ele é o objeto do trabalho dela. Sim. Então não tem como você separar. Então renasceu Superman, renasceu Lois Lane por causa desse filme do Christopher Reeve e da Margot. E então é o início de uma nova era pro Superman também. Então é um início de uma nova era também pra Lois Lane. E é uma Lois Lane que a gente tem que aceitar, por mais que as pessoas não gostem. E é uma nova mulher que as pessoas têm que aceitar. Sim. É um novo perfil de mulher que as pessoas tinham que começar a aceitar. Uma mulher que trabalhava fora, uma mulher que podia passar pelo colega de trabalho e dizer, olha, eu sei que eu sou melhor pra você, então não tem que eu não vou te babar. Você que vai fazer isso por mim. Uma mulher com Pulitzer também, né? Sim, uma mulher com prêmio. Com prêmios internacionais de reconhecimento da competência dela, né? Sim, então ela era também uma nova mulher que estava nascendo para a sociedade e que incomodou muita gente, sabe? E eu fico pensando na responsabilidade dessa mulher, né? Dessa atriz para criar essa personagem, que até então era escrita por homens, que levava, como as outras duas, né? Acabaram levando a ideia dos homens para dentro da telinha. Agora ela se sentiu um pouco mais livre para desenhá-la como mulher. E eu acho engraçado porque a Lois, apaixonada, né? Ela é um tanto egoísta, a Lois da Margot. Uhum. E, tipo, pode parecer, nossa, sabe? O fim pra muita gente. Mas isso é uma coisa tão humana, sabe? Que ela amava o Superman. E ela queria ficar com ele. Então, entende? Ela queria que ele desse atenção pra ela. Isso não é uma coisa real. Não, é o que toda mulher gostaria, né? É comum, entende? Ela não é aquela pessoa que diz, eu vou me abnegar desse amor. Não sei o que, porque você é um sol e eu sou uma simples humana, entende? Não, você é mesmo. Ela quer viver esse amor de uma forma humana. Então eu acho interessante. Não, eu acho que o mais interessante, assim, dessa nova era é que Lois Lane começa a marcar uma geração também, né? Porque você não tem só a geração dos quadrinhos. Você tem de todas as crianças que foram assistir, você tem de todos os pais que levaram seus filhos, você tem de pais que assistiram quando criança e que fazem outras crianças assistir a esses filmes e foram marcados pelo início também da era dos heróis do cinema de novo. Então, ela é uma das primeiras mulheres dentro da indústria dos quadrinhos a virar blockbuster. Sim. Então, ela é muito importante. E ela vai ser importante também para um novo tracejado da Lois Lane, não é mesmo? E até um tracejado mais sensual também. Uhum. Porque ela tem aquela cena, né, de que, tipo, que ele vê a roupa debaixo dela, sabe? Uhum. Entende? Até isso, assim, né, de que a mulher, ela vai mostrando também essa outra camada, né? Sim. Uhum. Torna mais acessível, né, as pessoas. Essa é a Lois Lane mais acessível. Uhum. Até os dias de hoje. Uhum. Só admiração por ela. Uhum. E aí nós vamos para a série de TV, quem não foi no cinema, agora vai ter uma oportunidade, que é da Terry Hatcher. Não, Hatcher. Desculpa, Terry Hatcher, é isso? Hatcher. Que é uma das Lois Lanes mais amadas, né? Inclusive aqui. E que ela não é par romântico tanto de Superman, mas sim de Clark Kent, né? Pela primeira vez a gente vê a Lois dentro de um relacionamento que não é somente com o Superman, mas sim um relacionamento que ela cria com o Clark, que acho que era que todo mundo queria ver mais do que com o Superman, porque a gente já viu a Lois mais chata, mais apaixonada e mais obcecada com os filmes. Então, eu acho mais interessante que com Lois e Clark As Novas Aventuras, que foi ao ar em 1993 e ficou por 4 temporadas,
que ela dá uma camada mais suave para a Lois Lane. Aquela Lois Lane mais apaixonada, aquela Lois Lane que não é tão profissional e sim aquela Lois Lane que quer se aproximar do seu alvo de paixão. Não que ela não vai deixar de ser forte, mas ela não vai ser tão obcecada com a imagem do Superman. Então sim, ela ainda é uma jornalista competitiva. Sim. Ela quer ser a melhor, ela faz de tudo por uma matéria, mas ela também lê romance. Sim. Não, e ela tá mais desassociada da personagem do Superman, né? Na verdade, o papel agora dela é criar vínculos com a pessoa do Clark Kent, né? O lado mais humano dele, não do super-herói, e não do lado mais heróico, ou do lado que ela tem que ser salva sempre, nem nada do tipo. Então, eu acho que é por isso que as pessoas gostam mais, porque ela ela mostra umas nuances mais suaves da personagem. Não quer dizer que ela deixou de ser tudo aquilo, mas que agora você pode ver um outro aspecto, um aspecto mais mulher. Gente, eu sou suspeita porque eu amo essa série. Sim. Gente, eu sou apaixonada por Lois e Clark, as novas aventuras do Superman. Uhum. Eu acho incrível, eu acho que a Terry, ela é a Lois do Dan Jurgens, ela é a Lois dos anos 90, ela é uma Lois que foi, assim, ela, como a Margot, ela tem muitas camadas, mas como ela teve 4 temporadas, ela foi sendo desconstruída. Então ela era uma Lois competitiva, que ela fazia tudo por uma matéria, que tinha muita opinião, era melhor no que fazia, mas era uma Lois que também estava escrevendo um romance e tinha vergonha de contar isso. Sim. Era o maior segredo dela, eu escrevo um romance. Ele não conta pra ninguém. Sabe? É uma Lois que chora assistindo novela. É uma Lois que tem medo que ela vai ficar velha, o Superman não. Então, é uma Lois que ela tem problemas com os pais. Então, é uma Lois que você se relaciona muito mais com ela. Muito com ela. Porque você vê ela no dia a dia. Você vê ela no dia a dia do trabalho dela, depois da casa dela. Ela, pra muita gente, ela virou a Lois definitiva, né? E assim, o visual dela era muito parecido com o dos quadrinhos também. Eu acho. E nossa, essa fez tanto sucesso que o casamento nos quadrinhos teve que ser na mesma época da série. Sim. Eles tiveram que adiar o casamento nos quadrinhos pra poder ser junto com o da série. Eu acho que, assim, a sacada foi muito boa. Não tanto pro Superman, mas pra Lois, assim. A gente precisava ver uma Lois desvinculada do que é o Superman, sabe? A gente precisava ver isso. E eles deram exatamente isso pra gente, sabe? E eu acho que também pela ansiedade de ver como seria a vida do Clark, e não tanto do Superman, porque o Superman todo mundo conhecia. Agora o Clark, muita gente não conhecia. E ela foi essencial pra trazer essa humanidade pra ele. Então ela não pode perder todas as características que foram construídas e já são icônicas. Mas você pode dar uma nova nuance, um novo formato, um novo jeito de se enxergar a Lois Lane. E mesmo o Clark, apesar desse podcast não ser sobre o Clark, né? Mas aquele Clark, eu me apaixonaria por aquele Clark. Porque ele é divertido, ele é mais esperto, ele não é o trouxa, não é o banana, sabe? Não. Ele é o melhor amigo dela. Então a relação é muito bem construída entre eles. É só amor por essa série. Se você nunca assistiu, por favor, essa série assista, porque é demais. É um tesouro dos anos 90. Ela passava no SBT, gente. SBT revelando todas as facetas do Superman. Desde sempre. Desde sempre. E é muito divertida. É muito divertida essa série. Sim. E eu acho que o legal da Terry é que ela tem uma presença, ela é forte, sabe, a Terry. Sim. Ela tem um olhar intenso, ela conseguia, só pela presença dela, passar uma Lois complexa. Eu acho que uma Lois muito facetada. Eu acho que o mais destaca nela é o rosto, né? Ela sabe expressar pelos olhos, ela sabe se expressar pelo sorriso. Então, tipo, ela é bem expressiva, mesmo numa série assim que, tipo, ela não era pra ser, tipo, uma série sobre criação de personagem, nem nada do tipo. Era pra ser uma série mais descontraída, mais pra aquele público jovem, que queria conhecer um pouco mais família, assim, sabe? Mas ela consegue passar mais além do que isso. Sim, nossa, eu amo muito essa série. Acho que foi a minha primeira Lois. Foi essa. Uma das Lois, quer dizer, a Lois definitiva da Débora, então. Mas a que a gente vai falar depois tá ali também. Tá ali. Então, a Terry, ela voltou a interpretar também em coisas de Superman, né, em séries
que tem a ver um pouquinho com o Superman? A mãe da Lois Lane de Smallville, em 2010. E uma Lois Lane que volta como mãe de Lois Lane. Tipo, todas as Lois Lanes meio que voltam como mães, entendeu? Ou alguma coisa associada com o Superman. E atualmente, ela está como uma vilã de Supergirl. Ela não abandonou, né? Não tem, tá lá. Tá no sangue. Tá no sangue. Tá no... Incrível. E agora a gente vai pra outra Lois Lane, que nós gostamos muito, que está nas nossas pautas pra esse ano, que falaremos em breve, que é a Erika Durance, né? Que foi a Lois Lane no Smallville, que teve muitos problemas para... Dessa vez não fui eu que cantei. Yes! Lois Lane de Smallville. E assim, pra quem não sabe, gente, ela teve muito problema pra poder ficar aparecendo durante muito tempo. Tinha um problema de direitos autorais sobre a personagem e ela não podia aparecer muito. Então eles fizeram toda aquela, né? Tipo, ela aparecia em poucos episódios e eles estavam tentando colocar ela dentro da série definitivo, mas não conseguiam e tal. Até que nas últimas temporadas ela conseguiu aparecer com mais frequência e que eu fiquei muito feliz porque eu gostava muito dela, né? Eu falei assim, chega de Lana, por favor, Lois, fica, porque ela já chegou chegando, né? Quando a gente gravar o cast sobre Smallville, a gente vai ter que se segurar com o ranço da Lana. Sim, vamos, a gente vai conseguir. Smallville, pra quem não sabe, é as aventuras do Superboy, aqui. O Super Garoto, não é Pequenópolis. As aventuras do Supermoço. Ou do Super Garoto, tanto faz. Que foi de 2001 a 2010. 2011. 10 anos aí de... E nós acompanhamos cada um daqueles momentos. Nos momentos ruins com Ana, nos momentos bons com Chloe e Lois. Lex. Estávamos lá. Não, mas aí Lex estava quando tinha Lana. Então a gente assistia por causa de Lex, não por causa de Lana. Sim, a gente aguentou muita coisa. Muita coisa Smallville. Firme e forte até o final. Até finalmente ele colocar o seu uniforme e voar. Marromeno. Mesmo. Apareceu, assim. Apareceu, mas eles tentaram justificar. Tudo bem, CW, a gente perdoa vocês por muita coisa que vocês trouxeram. Não, mas você sabe que é porque o Tom, ele não queria usar o uniforme. Sim, não, mas teve muita coisa aí, né, também. Mas eu não gostaria, porque é Smallville, mas enfim. Sim. Vamos deixar pra falar isso depois. Então, essa Lois, ela é a Lois que, assim, na minha opinião, foi uma das que mais me marcaram. Por quê? Porque foram 10 anos, né, gente? Eu era uma pequena infante quando começou. E aí eu passei a minha adolescência quase toda assistindo, como sempre. E então, na adolescência, você marca algumas características que você quer ter pra você. E aí, assistindo Lois, eu falei assim, nossa, que mulher incrível. Já chegando, né? Quando ela sobe no salto e vira estileto, foi aquela, tipo, isso aí. Então, sabe, tipo, na minha opinião, eu vou discordar da Débora, eu gosto da Terry, mas a Erika foi aquele momento em que eu pensei assim, cara, eu quero ser igual ela. Com salto, sem salto, aquela profissional que tem garra. Ela meio que parece enchendo o saco de todo mundo, mas depois, quando ela vai sendo desenvolvida durante a série, você vê assim, cara, ela pode ser chata às vezes, mas ela só quer se impor. E quando ela se impõe, caramba, né? E tipo, uma das frases, um dos nomes que mais me marcou da Lois, né, de Smallville, eu lembro quando o Chloe perguntou pra ela, né, o que você faria se você descobrisse um segredo de um amigo seu? E ela falou assim, ela falou pra Lois que ela pensou que a Lois ia dizer, joga na cara dele, né? E a Lois disse, eu ia esperar ele contar pra mim. Eu ia fingir que eu não sei, que é um segredo dele. E ela fez isso, né? Então, e ela fez. Então, eu achei muito interessante, sabe? Foi uma das primeiras vezes que a Lois, assim, mostrou quem era a Lois mesmo. Não, eu acho que assim, o que mais marca, na minha opinião, sobre tudo o que aconteceu com ela, dentro dessa série, o jeito com que escreveram ela, foi que ela não tava ali ela poderia ter entregado ele muito antes, porque ela sabia muito antes, mas ela esperou o tempo dele, o tempo todo, sabe? Ela tava ali do lado, ela tinha aquele conflito, né? Ela não foi cego isso. Tem aquele conflito, será que eu gosto dele? Será que eu gosto do Superman? Que não era Superman, né, gente? Era o Blur. O Blur. Né? Será que eu gosto de um ou será que eu gosto de outro? Eu preciso ter o pé no chão. Então ela escolhe
escolhe o Clark, porque ela precisa ter o pé no chão, ela sabe, tipo, que ela precisa disso. Ela precisa de alguém real na vida dela, precisa de alguém que possa estar ali sempre por ela e que não minta pra ela. Então ela busca exatamente no Clark essa pessoa que não mente, essa pessoa que pode dar uma segurança e uma estabilidade pra ela. Melhor amigo. E eles já eram amigos, né? Então, quando ela descobre que ele é o Blur, desculpa, que ele é o Blur, ela fica tipo, eu não acredito que é ele, mas eu acredito, porque faz parte da personalidade que o Clark mostra. Que bom que é ele, parece que ela pensa isso, que bom que é ele. Sim, porque são dois lados da personalidade dele que ela precisa, que ela gosta. Sim, então ela falou assim, perfeito, combinou os dois que eu gosto, tá tudo certo. E ela vai fundo nas coisas, né? Quando ela vai se envolver com o Clark, ela vai fundo se envolver com ele. Quando ela percebe que ele precisa ser protegido, ela protege. E uma das maiores dúvidas dele era isso. Será que ela vai conseguir guardar o meu segredo? Será que ela vai conseguir conviver com essas duas faces minhas? E aí ela prova que sim, que é aquele famoso episódio que ele vai pro futuro e percebe que ela tá o tempo todo sendo aquela proteção que ele precisa. É aquela pessoa que ele precisa pra continuar sendo Superman e pra continuar sendo Clark. Ela ajuda ele a esconder e a cobertar todo esse segredo. Então, isso que é o mais legal, assim, sabe? Tipo, ela é muito mais do que só uma namorada. Ela é uma amiga que tá ali pra que der e vier. E eu não sei, eu tenho muito carinho por ela, assim, sabe? Como profissional também, que ela vai até o fundo das coisas. Ela não se autopromove, ela acha que a matéria deve promovê-la. Então ela não precisa disso. Eu vou fazer a matéria que eu quiser porque a matéria vai me promover, eu não preciso fazer isso sozinha. Então ela perde um pouquinho daquela arrogância, né? E porque ela sabe escrever, ela sabe como buscar se aprimorar. Você vê ela crescendo na série, assim, a cada um dos momentos. E o quanto ela se importa com ele também. Uma vantagem dessa Lois, né? É justamente que a gente teve anos pra conhecer ela. E anos pra desvir. Assim, mas ao mesmo tempo que quando ela chega, você já vê nela a Lois Lane toda, né? Aquela Lois que chega chegando imponente, tarará, né? Briguenta, mal-humorada. Mas ao tempo você vai vendo uma Lois que é sensível, uma Lois que se importa demais com as pessoas. Que faz por quem ela ama, uma irmã, sabe? Ela que é uma mãe pra irmã mais nova dela. É a filha que tem medo de desagradar o pai. Entende? Você vê a mulher que se apaixona e que sofre por isso, que fica dividida. Você vê a que tem medo de se arriscar, mas que ela tenta. Então você vê uma Lois tão humana, tão sensível. Eu acho que... A Lois que faz terapia, né? Faz terapia, que gosta de corrida de caminhão. Sim. Eu também tenho muito carinho por essa Lois. Eu tenho, porque eu acho que ela construiu uma parte de quem eu sou hoje, né? Tipo, de enfrentar as coisas. Eu acho que ela que construiu. É uma Lois fiel, né? Enfrentar as coisas. Não, e a parte que eu mais gosto, na verdade, quando o Clark revela pra ela. Eu acho essa cena maravilhosa. Que ele revela pra ela que ele é o Blur, né? E aí quando ela faz toda aquela sensação de alegria, se joga em cima dele e fala assim, por que você não me contou antes? Aí ele fica com aquela cara, mas você já sabia? Eu tô assim, dá vontade de falar assim, Clark, por favor, não sou burra, né? Por favor, querido. Em compensação, aí a gente volta, né? A outra que ficava, ai, mas você tem um segredo. Ai, por que você não me conta? Pô, cara, vai lá e descobre, velho. Você não confia em mim. Não confio em você porque você é chata, né? Sim, nossa, essa Lois é incrível. E quando Gente, se vocês querem ver eu e a Tamires bestas, coloca eu e a Tamires assistindo Smallville no episódio da despedida de solteiro. Nossa, Clark, muito bom. Nossa, e as voltas de casamento? Eu choro. Sim, mas sabe um dos que eu gosto também? É logo depois que ele revela pra ela que eles estão naquele culto meio satânico lá, meio... sei. Que aí eles vão falando no carro. Aí tudo que ela pergunta, isso aqui foi... kryptoniano. Aí ele, né? Isso que aconteceu, é kryptoniano. O negócio azul. Você tirou a kryptonita azul de dentro de mim? Tirei. Ai, você salvou minha vida. Eu falei assim, que legal.
Aí ele falou assim, nossa, deve ter sido muito estranho você ouvir tudo isso sobre alienígenas. Eu falei assim, não, é como se eu estivesse namorando Rockstar, né? Tipo Bonovox. Eu acho ótimo. Eu me sinto namorando Nossa, eu amo a Lois. um Rockstar, né? Tipo, porque ele fica preocupado em, ai, você tá namorando um alienígena. E ela fala assim, não, eu acho o máximo. Isso é como namorar um deus, né? Sim, mas eu tenho que confessar. Eu shippava também ela com o Oliver. Também. Ficou muito... porque aí... Eles combinavam legal. Fica difícil. Mas aí a Chloe Mas ela e o Clark... com o Oliver, ficou tudo certo. Eu falei assim, não, a Lois, ela teve um caso com o Aquaman, ela teve um caso com o Arqueiro Verde, e aí pra depois chegar e ficar no Superman, né? É uma coisa que eu acho legal é que, apesar dela estar mais ou menos envolvida com as coisas do Clark, né? Ela tinha o trabalho dela, ela tinha a vida dela. Sim. E é uma coisa que, tipo, eu sinto falta nas séries de hoje. Porque, por exemplo, em Flash, a Iris não tem vida própria. Não. Ela só tá lá naquele lugar, no negócio do Flash. Parece que a vida dela se resume a isso. Mas a Lois não, tanto a Lois, a de Lois e Clark nem fala porque a série se passava na redação, mas a Lois de Smallville, que tinha os dois, ela tava envolvida nas coisas de super-herói dele, mas ela nunca deixou de ter a vida dela. Não. Continuava o trabalho dela, entende? A vida dela não era resumida a ele. Nem um pouco, na verdade, né? Se a gente for parar pra pensar, ele era a inclusão que ela quis colocar na vida dela. Porque teve momentos que ela falou assim, não, eu não vou aguentar, e ela fugiu, e a vida dela continuou, e aí só ele ficava com aquela cara, tipo, poxa, né, coisa, ela não me quer. Sim, então, mas isso é muito legal, porque eu sinto essa falta nas séries atuais, né? De você mostrar que a namorada, o par romântico, a esposa, pode ter uma vida Que não seja dependente de um super-herói. Sim, porque que ela tem uma vida dela mesmo. Que isso realmente é uma coisa que me incomoda muito em Flash. É a ausência de vida pessoal que aquelas mulheres têm. E, tipo, até em Arrow também, sabe? Complicado. Não é tão enfatizado, né? Enfim, mas Smallville acho que trabalhava as mulheres muito bem. Eu acredito que é uma das séries que mais você tem um trabalho de explorar um pouco mais os personagens femininos. Eu não sei se é porque tinha produção de mulheres, alguns roteiros. Teria que pesquisar um pouco mais, mas a gente vai fazer isso quando a gente for falar de Smallville mesmo. Mas você vê que tinha uma preocupação maior em explorar mais essas características femininas, né? Eu acho que o empenho também maior das atrizes, menos da Lana. Mas até menos da Lana, mas até a mãe, né, do Clark, a Martha, ela é incrível, assim, tipo, a atriz é muito boa. Que filme do Superman? Não é mesmo? Sim, do filme do River. Então. Pra você ver, a família Super é muito conectada. Super conectada. Então vamos para a próxima, que é a Kate Bosworth. Eu acho que é assim que se fala, que ela interpretou a Lois Lane no Superman o Retorno em 2006. Esse é um caso daqueles filmes complicados. Eu não acho ele um filme ruim, tá bom, gente? Não me briguem comigo. Eu não acho ele um filme ruim. Eu acho que ele como eu posso explicar pra vocês? Como a redescoberta de Clark e Superman, ele é muito bom. A narrativa é boa por causa disso. Se eu sair da Terra e eu voltar, o que vai acontecer, sabe? Tipo, foi um filme que foi trabalhado, tentou se trabalhar isso, mas não fez muito sucesso pro gosto do público. Mas essa Lois Lane foi um pouquinho difícil de engolir, né? Então, eu acho que o filme não é ruim num todo, mas a Lois Lane é fraca. Essa atriz, eu achei ela muito sem graça, assim, tipo... Na verdade, eu nem lembro dela direito, pra ter uma ideia. Pra você ver o nível. Assim, eu também. Eu vejo ela como mãe, né? Ela protegendo o filho de toda a verdade e tal, né? Tentando proteger a criança da realidade de que ele é filho de um, sei lá, alienígena, super-herói que tinha desaparecido, né? Então ela tenta fazer essa tentativa de fazer uma mãe. Como seria a Lois Lane lidando com a situação? Eu tenho um filho, eu preciso protegê-lo de algumas verdades, eu preciso
tentando criá-lo da melhor forma possível. Eu tô criando um menininho super poderoso, mas assim, ela não entregou tudo que ela poderia entregar de Lois Lane, eu acho. Não sei se essa é a sua opinião também. A minha opinião é tipo a sua, eu nem lembro. Então, eu vejo isso. A gente tenta justificar, não, né? Ela tentou fazer esse trabalho, mas foi uma atriz que não foi uma escolha muito sábia da parte das pessoas que estavam envolvidas com a produção do filme. Ela é muito bonitinha, ela é muito meiguinha, né? Ela é a típica menininha... Menininha não, porque ela é uma mulher, né? Mas ela é aquela, tipo... Ela não tem presença dentro do filme, sabe? Tipo, não é a Lois Lane que a gente tá acostumado a ver super presente, super ali, né? E ela tinha com que se inspirar, sabe? Pô, ainda tava passando Smallville. Você tinha a Terry pra você se inspirar. Você tinha a Margot, mas ela não foi nem uma coisa nem outra. Ela foi a pessoa super sensal. Mas calma que ainda tem mais. Isso, calma que ainda tem mais. Se você for contra a nossa opinião sobre essa personagem, por favor, deixe nos comentários. E nós temos por fim e por último, Amy Adams, que essa divide corações. Excelente atriz, Amy Adams, né? Viveu Lois Lane no Homem de Aço, no Batman vs Superman e agora no Liga da Justiça. E irá retornar ainda no Homem de Aço 2, né? E ela é muito, né, vamos dizer, existem pessoas que odeiam, tem pessoas que gostam, tem pessoas como eu que acham que ela não atingiu o potencial como Lois, que talvez tenha um problema de roteiro, um problema de ela transmitir, ela se sentir um pouco mais livre para fazer o que ela quisesse. Talvez seja isso, talvez não seja, não sabemos. Mas Amy Adams não é aquela atriz que a gente fala assim, nossa, que Lois Lane incrível. Não é a Lois viva. Você fica naquela dúvida, será? Não, mas aqui tá bom. Não, aqui tá razoável. Mas eu devo dizer que ela arranca os melhores olhares do Superman. E que Superman. Não é mesmo? Eu acho que assim, a Lois da Amy Adams, a gente tava até conversando, ela é muito inteligente. Sim. Eu acho que ela desenvolve muito bem esse lado investigativo dela. Foi lá do jornalista. Sabe? Lá do jornalista investigativo. Ela é uma Lois menos dramática, porque tipo, as outras Lois, elas exploram o jornalismo investigativo de uma forma mais cômica, né? Uma forma mais teatral, e que é aquela coisa que só tem cara, a dela não, é quase científico o projeto de pesquisa dela. É muito minucioso, ela mostra isso, porque é sombrio e realista, né? Então, como você me disse uma vez, Tami, ela é a Lois do Zack Snyder. É a Lois sombria e realista. Sim. Ela não vai ser cômica, ela não vai ser assim. E aquela coisa, ela tem erros de roteiro. Eu acho que se ela não tivesse furos de roteiro de colocar ela em tudo quanto é lugar, filme do nada, talvez teria menos antipatia. Só que pra mim ela não gera antipatia, porque eu gosto muito da Amy Adams. Eu acho que ela tem bons momentos no filme. Eu acho que falta aquela coisa. Faltou paixão, faltou aquele... Não sei. Parece que faltou aquela... É que pra mim a Lois é uma personagem que quando você pega a Margot, a Terry e a Erika, elas são verdadeiras forças da natureza. E ela, tipo, é só um ventinho. Eu te entendo. Mas eu gosto muito da Amy Adams como Lois Lane. Eu acho que ela é a Lois Lane pra esse tipo de filme, sabe? Ela tem que ser mais científica, ela tem que acompanhar mais o Superman, ela tem que se colocar em questões de perigo. Eu acho que assim, se você vê o conjunto, ela separada em cada um dos filmes, não funciona tão bem quanto você pensar nela em cada um dos filmes. Eu acho que ela teve um caminho a se percorrer, que você tem que entender todas as nuances dela em todos os filmes. Se você pega em cada um dos filmes quem ela é, você consegue entender que ela estava trilhando um caminho até chegar no ponto de que eu sou aquela que redime o Superman, entendeu? Eu sou aquela que toca ele no lado humano que ele precisa ter. Porque foi isso que eles acabaram fazendo na Liga da Justiça. Então, até chegar àquele ponto, ela precisou ser essa pessoa científica, essa pessoa que se aproxima do Superman, primeiro sem intenções nenhuma, depois como par romântico, pra você entender todas as nuances do Superman e de Lois Lane. Ela teve que crescer, sabe? Foi progressivamente crescendo até você chegar no ponto assim, olha, o que traz quem que torna o Superman Clark Kent? É a pessoa da Lois Lane. Então... Sim, mas é que eu acho que é isso. Vamos dizer,
É que se a gente for, não tem como separar. O problema da Lois da Amy Adams, né? Não é a Amy Adams, que eu adoro a Amy Adams como atriz. É a narrativa que a obra tem. É a narrativa que tem sido dada pra personagem, pro Superman, pro Tom, que foi sendo dada pro filme da DC. Entende? É do DC verso, não é da personagem. Eu vou usar um termo que meu orientador gostava muito de fazer. Ela é truncada, sabe? Ela é muito quadradinha ali nos filmes. A personagem da Lois Lane é muito quadradinha. Ela é a única que você tem que colocar ela naquele momento ali e tal, né? Ela não pode aparecer tanto. Eu não sei, a minha impressão é que eles não deixaram ela se desenvolver assim com fluidez. Elas foram jogando ela a todos os momentos assim e esperando que ela fizesse uma super atuação, sabe? E eu acho que peca-se muito no Batman vs Superman de colocar ela em umas situações em que ela não precisava estar, não precisava ser ela ali, sabe? Sim, mas é porque o foco do Zack Snyder, né, era contar a transição do Deus virando homem, né, com a história do Superman. E o papel da Lois nisso era ser essa ponte. E você tem que assistir todos os filmes pra você entender esse caminho que ele fez. Só que ao mesmo tempo, em cada filme torna-se pesada a presença dela, sabe? Sim, porque você tá não reduzindo, mas você tá dando pra ela uma responsabilidade muito grande de que ela tem que ser a ponte dele, sabe? E a personagem acaba ficando presa nisso. Eu acho que faltou fluidez na hora de fazer. E aí eu vejo de novo sabe aquele problema que a gente falou lá no começo, quando a gente tava falando de história em quadrinho? De Lois, do história em quadrinho? Eu acho que é o mesmo problema da Lois da Amy Adams. É uma visão muito masculina de uma personagem feminina. E porque ela tem bons momentos. Tem excelentes momentos. Por exemplo, em Batman vs Superman, quando ela fala, eu não sou uma mulher, eu sou uma jornalista, sabe? Perfeito. Quando ela diz, eu não sou uma dama, né? Não é uma mulher, não sou uma dama, não é uma lady. Eu sou uma jornalista. Ok, ótimo. Lois Lane. Quando você vê a Lois Lane em Homem de Aço, quando ela chega na Antártica, né? Que ela fala assim, olha, tipo, eu nem sei o que é escrever sem um colete à prova de bala, que ela chega, tipo, imponente, sabe? Eu sou a melhor jornalista e pronto e tal. Ótimo, mas você vê tão poucos momentos da Lois jornalista, tão poucos. Eu acho que é isso que falta, porque a Lois é jornalista. E a gente quase não vê a Lois sendo jornalista, porque ela tem que ser a ponte do Superman. Sim, reduz ela um pouco a, de novo, ser um par romântico. Sim. E assim, quando você vê ela no momento lá, quando ele já morreu, você vê que ela não consegue se desenvolver como jornalista. Eu acho que Lois Lane não faria isso. Nunca. Ela iria se afundar no trabalho pra poder superar aquilo, sabe? E aí... Sim, nos quadrinhos. É porque quando você tira da Lois Lane, eu acho que você pode tirar o Superman da Lois Lane, o Clark, mas você não pode tirar a jornalista dela. Não pode. E eles fizeram isso e acabou... E tirou a Lois Lane. Tirou o que a Lois Lane é. E ela vira só uma coisa, um acesso, né? Uma ponte, um acessório. Um acessório. Né? Eu acho que esse é o problema da Lois da Amy Adams, é porque tirou a jornalista dela. Você tirou uma faceta muito importante, né, da personagem. Que é quem a Lois é. É a essência dela, é a raiz dela. É ser jornalista. O que me leva muito a ver, se você quiser assistir Batman vs Superman a versão estendida, você tem muito mais de Lois Lane jornalista. Sim. E as primeiras cenas dela em Batman vs Superman são as melhores que eu acredito de todos, né? Que ela tá lá no meio de um lugar no nada, que tá pegando entrevista com quem nem aparece, e ela vai, ela consegue, então ela é salva, tudo bem, ela é salva, mas aquilo é Lois Lane, aquilo é que eu queria ver mais dela, sabe? A jornalista, que se coloca no meio do perigo sem ter medo e sem fazer cara feia. Então ela não faz uma cara feia. Porque é quem a Lois Lane é. A Lois Lane, você pode tirar ela do Superman, mas você não tira a jornalista da Lois Lane. E o filme colocou a Lois como a Lois do Superman. E tirou a jornalista, então ficou esse vácuo nela. Então você vê que a Lois da Amy Adams é uma Lois incompleta. Tipo, completada, se alguém tiver ouvido isso. Responsável pela Amy Adams, por favor, complete ela, por favor. Nós precisamos ver mais jornalista e menos par romântico. Apesar de que a
gente adora os olhares que o Henry Cavill dá nela, tá bom? Oh. E ela até comenta isso, não sei, numa entrevista que fizeram com ela. Ela falou assim: eu fui chamada pra ser Lois Lane. Aí ele comenta uma cena mais picante que ela teve com ele. Aí o marido dela comentou, né, mas com o Henry Cavill até eu, né? O marido dela é ótimo também. Sim, então eu acho que Amy Adams é isso. Ela falta alguma coisa, falta aquela coisa assim, tipo Lois Lane nela. Não que ela não seja boa, ela é incrível. Mas é porque o roteiro tirou a jornalista dela, né? Coitado. Bem, a gente ainda acredita, ainda terá mais um filme aí para vir, e a gente é otimista, a gente sempre acredita na DC, e a gente vai continuar acreditando na DC, e é isso aí. Sim. Até porque Decenalta, a gente além de Decenalta é brasileira, né? Uhum. Não desistimos. Não desistimos nunca. Débora é muito mais Decenalta do que eu, mas... Mas enfim. Somos todos Lois Lane. Hashtag. Nós todos queremos ver a Lois Lane sendo melhor. Sim, cada vez melhor e pra cima e avante. Uhum. Ao infinito e além. Sim. E tem mais Lois e Thames? Não, a gente encerra com Amy Adams, né? Com as atrizes. Existem outras, até Megan Fox já foi Lois Lane, assim, então... Sim, tem pro da Lois, que é ótimo. Então, nas animações, eu acho que a gente podia fazer uma outra oportunidade somente averiguar Lois Lane nas animações, porque aí seria um trabalho muito longo pra se você pesquisar e tal, né? Mas uma das coisas que eu fui ver foi em Supergirl, porque Lois Lane não aparece em Supergirl. Ainda, mas diz que vai aparecer, né? Ela é a mãe da Supergirl. Então, o que nós temos que mencionar sobre isso é que Lois de Supergirl é uma Lois que se importa, que liga pra Clark, vê se tá tudo bem, tudo certo, né? E que tá sempre ali por ele. É sempre a minha impressão nos episódios que apareceram no Superman. Porque ele fala todo amorzinho com ela no telefone. Sim, meu amor. Sim, minha querida. Que eles são aquele casal top. Ai. A gente é muito vendida por Lois e Clark. Sim, desculpa, tá, gente? A gente aprecia muito essa personagem. Na verdade, assim, se for contar, ela é a personagem que inspira muito a nossa vida, né? E a gente gosta do Superman por causa da Lois. Sim, a princípio. Aí você vai começando a ver as nuances. É que assim, eu gosto muito do Batman, mas eu tenho certeza que eu seria... Sabe aquilo, tipo, se você fosse viver numa história em quadrinho, você seria namorado do Superman? Não, eu sei que eu gosto do Superman. Eu amo o Superman, gente. Eu adoro o Superman, mas se tirar a Lois Lane, eu não gosto do Superman. É simples. É resultado do novo 52. Sim, você não gosta dos novos 52. Eu acho que assim, tipo, pra dar uma nova faceta pro Superman, o novo 52 serve. Pra você ver como seria Superman sem Lois. Mas ele não é o Superman tão legal assim, pra gente ficar, tipo... Não precisa do Superman do Renascimento. Nada como você renascer de novo das cinzas e mostrar uma nova faceta. E que apagou os novos 52, que enfim. A gente acabou, a gente já não precisa ter ranço, né? Tá tudo certo agora. Passou. Quem é a Lois Lane pra você? Então, eu acho que Lois Lane pra mim é uma inspiração, assim, eu acho que muito da minha força de vontade, do meu caráter como profissional. Eu tentei ser jornalista, tá, gente? Eu fui até o último ano achando que ia ser jornalista, mas aí acabei mudando de ideia, né? Por uma série de questões que um dia a gente conversa sobre isso. Mas eu continuo dizendo que Lois Lane, pra mim, mais do que tudo, num texto que a Débora
Débora pediu pra gente escrever uma vez, é que Lois Lane é a voz que o Superman precisava ter. Sem Lois Lane, ele não seria o mito que ele é, porque é ela que dá voz a esse personagem. As pessoas amam o Superman não pelo que ele faz, mas sim pela voz que a Lois Lane coloca nele, sabe? Tipo, ele seria só um salvador, alguém inacessível, alguém fora da nossa realidade, mas Lois Lane, com sua escrita, com seu pé no chão, como jornalista profissional que é, ela consegue trazer ele mais perto da humanidade, ela consegue dar voz a esse vigilante, esse super-herói, e ele fica mais acessível às pessoas, ele fica mais em contato com as pessoas graças ao que ela faz. Então eu acho que quem criou o mito Superman não foi só ele voando por aí salvando as pessoas, mas sim que ela diz dele e o tanto que ela procurou saber sobre ele. Então, na verdade, muito do que Superman é uma construção da própria Lois Lane. Sim, e pra mim, sabe, a Lois, eu vejo, vendo de fora, né, a Lois representa a caminhada da mulher nesse século XX, né, século XXI, como a gente tava falando, da mulher que foi vista, né, que tinha que ser perfeita, que era brigar por homem, que o objetivo da vida era casar, a mulher que teve que se reinventar, a mulher que teve que brigar por um espaço, a mulher que agora é multifacetada, que é mãe, é profissional, é uma mulher que já foi judiada, que já foi mal escrita, mal vista, mas que tem conseguido. A Lois é um exemplo nos quadrinhos de como mulher, apesar de tudo, tá conseguindo, tá superando. Ainda falta muito, mas tá indo, sabe? Então a Lois, ela representa isso, assim, eu digo, olhando de fora e olhando, assim, de mim, né, como Débora, a Lois é simplesmente a minha personagem favorita dos quadrinhos. Eu amo a Lois. Eu comecei a gostar de quadrinhos por causa da Lois. Ela é uma inspiração. Eu acho que até a pior das Lois Lane na transmídia consegue me inspirar de alguma forma. Porque ela é uma mulher que ela dá o melhor dela. É uma mulher, como você disse, que ela é tão humana. Ela erra, ela acerta, ela chora, ela ri, ela briga. Ela é tão humana, a gente se vê tanto nela. Porque é tão fácil você ser uma mulher... Assim, a gente vê nela uma mulher que luta pra ser uma mulher forte num mundo difícil. Você vê uma mulher que é sensível, e isso me toca muito, essa força dela, como ela, assim, e a sensibilidade dela, que a sensibilidade dela é a força dela e como ela ama o que faz. Isso é uma coisa que eu busco trazer pra mim, que é fazer o que eu faço com muita paixão, fazer com muito amor, sabe? De ter paixão pelo meu trabalho, pela minha vida, a lealdade que ela tem. Então a Lois é uma personagem muito importante pra mim. Acho que eu amo pra todas nós, né? Eu não sei, a minha opinião é a seguinte: se eu não tivesse Lois Lane, talvez uma parte da profissional que eu sou, da mulher forte que eu sou, estaria um pouco deslocada e meio perdida, assim, sabe? Ter esse pé no chão, amar o que você faz, fazer com garra, fazer com toda vontade, não abaixar a cabeça só porque tem homens no recinto, assim, sabe? Tipo, só porque você é homem você faz melhor do que eu? Não é uma verdade isso, sabe? A minha profissão hoje, se vocês não sabem, nas turmas de história, o que mais tem é homem e o resto é mulher. Tipo, é muito pouca mulher pra muito homem. Na minha turma eram, acho que 4 mulheres e 10 homens. E, tipo, é uma profissão muito masculina. Até pra você ouvir que história é sobre homens e não sobre mulheres, e que a gente tem que fazer a diferença e mudar, isso faz com que a gente se inspire, sabe? Então, eu já escolhi também ali, né? Tipo, ela me inspirou também pra falar assim, não, eu não vou abaixar a cabeça pra vocês porque vocês acham que vocês têm uma opinião que é verdadeira. Não é bem assim, você tem que ouvir todas as opiniões antes de você falar qualquer coisa. Então, de você, ser loirinha, né? Você tá aqui. Eu era loirinha, novinha na faculdade, eu era a mais nova da turma. Então, eu mandava um cala-boca assim direto. Eu falei assim, não, eu não vou abaixar a cabeça e acreditar no que vocês estão falando. Eu tenho minhas próprias opiniões, eu tenho as minhas próprias decisões pra tomar, entendeu? É um mundo difícil que ela ensinou a gente a lidar com ele, então... Sim, uma coisa que eu admiro muito nela é como ela preza a verdade, sabe? Uma frase que me marcou muito em Lois e Clark, né, é que uma vez aparece uma pessoa pra ela, que assim, que trata a Lois, tipo, culpada por ter destruído o casamento dela, né? Assim, que o marido é preso, tal, né? E por causa da Lois, ela descobre que o marido dela não era quem ela achava e que o marido dela não era o que ela queria. Aí a mulher fala assim, agora o que vai ser de
mim sem essa luz, sem, né, isso, né? O que eu tenho. E a Lois diz, olha, você tem a verdade, sabe? Não era o amor que você quer, mas você tem a verdade. E isso me marcou muito, sabe? Não adianta, às vezes, você viver uma ilusão. Entende? Às vezes a gente quer se apegar a uma ilusão, mas não é. Entende? Vale muito mais você ter a verdade, mesmo que não seja melhor, mas você saber que aquilo é real. Você ter consciência, você ter o pé no chão de que aquilo é o que tá acontecendo, do que, sabe? Você ter um controle daquilo. Me marcou bastante. E a gente fala assim, porque ela serve de inspiração e tal, né? Aí eu fui chegar e perguntar pra uma amiga minha, olha, veja o que eu escrevi, o que você acha, né? Você acha que ela realmente é uma inspiração pra mim? Aí a minha amiga falou assim, olha, se eu parar pra pensar sobre quem você é e o jeito que se porta, sim, ela te inspirou mesmo. Então, não, a gente não tá falando da boca pra fora. A gente tá aqui é resultado disso, sabe? Tá aqui falando sobre assuntos que são pra maioria masculina, de a gente ter enfrentado também alguns ataques de machismo e ter saído bem diante disso. Então, tudo isso é resultado por quê? Porque a gente conheceu uma personagem que a gente possa se inspirar, que não aceita a não verdade, né? Ela não aceita as mentiras ou as meia-verdades. A gente aceita a verdade, a gente leva a verdade que a gente vive pra vocês. A gente tem opiniões que podem ser contrárias, a gente aceita também porque opinião é importante ser ouvida. A gente constrói novas opiniões depois de ouvi-las. Por quê? Porque a gente aprendeu com uma personagem. Sim, e assim, esse bolsa de hoje é uma declaração de amor nosso. E na verdade é uma declaração de amor de uma personagem, como a Tami disse, que ajudou a construir o que o Bolsa Nerd é hoje, sabe? Que fez a gente gostar tanto de quadrinhos, que nos inspira nessa luta pela cultura nerd. É uma das personagens que fez a gente querer gravar um podcast para poder mostrar o ponto de vista da mulher, porque tem tantas mulheres legais nos quadrinhos, que fez a gente mostrar que uma mulher pode ser forte e feminina, porque a Lois é forte e feminina, que feminilidade não é fraqueza. Exato. E parte do Bolsa Nerd é influência da Lois Lane. E outras que nós falaremos em breve. Mas Lois Lane, parabéns pelos seus 80 anos, nos seus corpinhos de 30. E é isso, aqui a gente encerra o nosso primeiro bolso oficial do ano. E obrigada, Tamis, por estar aqui. Esse aqui foi Nossa, a gente nunca tinha gravado um bolso só nós duas, né? Não, eu acho que não. Esse foi o primeiro. Um Bolsa Nerd raiz. Nós duas aqui conversando, jogando conversa fora. Verdade. Gente, se vocês ouvissem os bastidores desse aqui, constrangedor. Enfim. Gente, muito obrigada. Obrigada por quem acompanhou a gente aquele ano inteiro. Obrigada por quem tá começando aqui com a gente esse ano. Coloque seu comentário, dê sugestões pra gente. E é isso, esse ano a gente vai falar mais da família do Superman. A gente vai falar de Smallville, porque são 80 anos, né? E é isso. E eu tô muito feliz porque a gente falou da Lois Lane. Eu também. Eu queria muito ter falado no passado, mas não deixaram. Você ficou segurando esses temas. Sim, era 80 anos. Então, a gente guardou. O primeiro Bolsa Nerd perfil. Verdade. E é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um prazer e tchau. E continuem com a gente. Tá aqui no Terra Zero. Veja as coisas do Padrim, tá? Essas coisas todas que tá no site do Terra Zero, tá? Eu não sou boa em dar recado. Que horror. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. E acompanhe a gente esse ano, porque tem muita coisa legal pra vir. Desculpa a demora. Desculpa, a gente teve que ter férias, teve que se encaixar, mas vai dar tudo certo. Um beijo pra todos vocês. Nos acompanhem nas redes sociais. E é isso. Aê. Tchau. Tchau. Falou.